Há quase 3.000 anos, um homem perdeu tudo. Seus amigos morreram. Seu reino foi ocupado. Sua família passou anos acreditando que ele jamais voltaria. Ele enfrentou monstros, tempestades e deuses. Mas existe algo ainda mais impressionante sobre a história de Odisseu. Ela explica exatamente por que tantas pessoas continuam presas em vidas que não gostam. E se Odisseu estivesse vivo em 2026, provavelmente ele não estaria enfrentando sereias no meio do oceano. Ele estaria tentando ignorar notificações. Não estaria preso em uma ilha. Estaria preso em um feed infinito enquanto a vida passa. E talvez o maior inimigo dele não fosse Zeus ou qualquer outro deus mitológico. Talvez fosse a distração ou a necessidade de ostentação, porque os monstros continuam existindo. Eles apenas mudaram de forma. Eu quero mostrar o que a Odisseia pode ensinar sobre dinheiro, disciplina, propósito e sucesso em 2026. E eu tenho um desafio para você. Assista até o final, porque existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Uma pergunta tão poderosa que depois de ouvi-la, você provavelmente não conseguirá esquecê-la. Imagine a seguinte cena. Você passou 10 anos lutando em uma guerra, você só deseja voltar para casa. Mas no caminho, você encontra criaturas capazes de seduzir qualquer homem. As sereias. Segundo a história, o canto delas era irresistível. Quem as ouvia perdia completamente o controle. E sabe o que é curioso? As sereias nunca prometeram riqueza, nunca prometeram sucesso. Elas prometiam algo muito mais poderoso, prazer imediato. Pense nisso por alguns segundos. Quantas horas você passou no celular esta semana? Quantas vezes abriu uma rede social apenas por 5 minutos e percebeu que 40 minutos haviam desaparecido? Quantas vezes você prometeu que começaria um projeto importante na segunda-feira? As sereias modernas cabem no seu bolso. TikTok, Instagram, cassinos online, compras impulsivas, notificações, tudo foi projetado para capturar a sua atenção. E Odisseu sabia de uma coisa que a maioria das pessoas ainda não entendeu. Ele sabia que não podia confiar apenas na própria força de vontade. Por isso, antes de passar pelas sereias, ele tomou uma decisão. Mandou que seus homens o amarrassem ao mastro do navio. Pense na genialidade disso. Ele criou um sistema para protegê-lo dele mesmo. Agora eu te pergunto, qual é o seu mastro? Você possui algum mecanismo para impedir que a pior versão de você assuma o controle? Você dorme com o celular ao lado da cama? Trabalha com dezenas de abas abertas? Recebe notificações o dia inteiro? Talvez o problema não seja a falta de disciplina. Talvez você esteja navegando em direção às sereias todos os dias. E isso nos leva à próxima lição. Existe um episódio menos conhecido da Odisseia, a Ilha dos Lotófagos. Aquele que consumisse a flor de lótus esquecia completamente quem era. Esquecia seus objetivos, esquecia para onde estava indo. Tudo o que queria era permanecer ali para sempre. Agora seja sincero, quantas pessoas você conhece que vivem exatamente assim? Acordam, trabalham, assistem alguma coisa, dormem, repetem, sem um plano, sem um propósito, sem uma direção. E então um dia percebem que 10 anos passaram. A flor de lótus de 2026 é a distração permanente. Ela não destrói sua vida de uma vez, ela a destrói lentamente. 15 minutos aqui, 1 hora ali, mais uma série, mais um vídeo, mais um ano. E antes que você perceba, a vida que você queria construir ficou para depois. Existe uma frase atribuída a Sêneca que diz: enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida passa. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração. Nós estamos entretidos demais para perceber que estamos desperdiçando nossas vidas. Mas a jornada de Odisseu ainda tem muito a ensinar. Em determinado momento, ele encontra o Ciclope, uma criatura gigantesca, impossível de derrotar em um combate direto. Agora pense nos seus próprios ciclopes, as dívidas, a ansiedade, a falta de dinheiro, a sensação de estar atrasado na vida. Os problemas parecem enormes. E qual foi a solução de Odisseu? Ele não venceu pela força, venceu pela inteligência, porque existe uma verdade que poucas pessoas aceitam. Você não precisa ser mais forte, precisa pensar melhor.
Muitas pessoas tentam resolver problemas financeiros trabalhando mais, mas continuam gastando mais. Outras querem mudar de vida, mas mantêm exatamente os mesmos hábitos. Elas estão tentando derrotar um ciclope usando os métodos errados. Talvez o problema não seja a quantidade de horas que você trabalha, talvez seja a maneira como você toma decisões. E isso nos leva a uma das partes mais importantes da Odisseia: Scylla e Caríbides. De um lado, um monstro, do outro, um redemoinho capaz de destruir navios inteiros. Não havia uma escolha perfeita, havia apenas a escolha menos pior. A vida adulta funciona exatamente assim. Você continua no emprego atual ou assume o risco de mudar? Muda de cidade ou permanece onde está? Espera mais um ano ou começa hoje? Quando somos jovens, acreditamos que a vida nos oferecerá respostas claras, mas adultos descobrem algo desconfortável. A vida raramente apresenta opções perfeitas, e esperar pela decisão perfeita é, muitas vezes, a pior decisão de todas. Mas existe outra lição que considero ainda mais importante: os companheiros de Odisseu. Quase todos ficaram pelo caminho. Alguns ignoraram seus avisos, outros tomaram decisões impulsivas, outros simplesmente não conseguiram resistir às tentações. Isso deveria nos fazer refletir sobre quem está navegando ao nosso lado, porque as pessoas ao seu redor influenciam praticamente tudo: seus hábitos, suas crenças, seu padrão financeiro, sua visão de mundo. Imagine passar todos os dias ao lado de pessoas que acreditam que estudar é perda de tempo, investir é coisa de rico, disciplina é exagero e trabalhar duro não vale a pena. Mais cedo ou mais tarde, você começará a pensar da mesma forma. Jim Rohn dizia: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Talvez esteja na hora de perguntar: minha tripulação está me levando para Ítaca ou está me levando para o naufrágio? E finalmente, chegamos ao coração da Odisseia, Ítaca. Durante toda a jornada, Odisseu tinha uma vantagem: ele sabia para onde estava indo. Pare por um momento e responda honestamente. Onde você quer estar em 2030? Não amanhã, não na próxima semana. Em 2030. Quanto você quer ganhar? Onde deseja morar? Que tipo de pessoa quer se tornar? Porque existe algo assustador. A maioria das pessoas não possui uma Ítaca. Elas esperam que a vida decida por elas. E a vida sempre decide. Só que nem sempre da maneira que gostaríamos. Sem um destino, qualquer caminho parece aceitável. Sem uma Ítaca, qualquer distração parece interessante. Sem uma direção, qualquer ano parece igual ao anterior. Talvez seja por isso que tantas pessoas chegam aos 40, 50 ou 60 anos e dizem: eu nem vi o tempo passar. Ao retornar para casa, Odisseu encontra seu reino tomado. Diversos homens tentavam ocupar o seu lugar. O homem que havia partido anos antes já não existia mais. A jornada havia transformado Odisseu. E talvez essa seja a grande mensagem da Odisseia. Ela nunca foi sobre voltar para casa. Foi sobre se tornar alguém digno de voltar. Muitas pessoas querem riqueza, querem liberdade, querem reconhecimento, querem resultados, mas poucas fazem a pergunta mais importante: quem eu preciso me tornar para conquistar essas coisas? Porque seu futuro pertence à pessoa que você ainda não é. O homem que ganha 10 mil reais por mês pensa diferente do homem que ganha 2 mil. O empreendedor pensa diferente do consumidor. A pessoa disciplinada vive uma realidade diferente daquela que vive apenas de motivação. Tudo muda quando você muda. E agora, chegamos à pergunta que prometi no início. Se encontrássemos você daqui a 10 anos, encontraríamos exatamente a mesma pessoa ou alguém que venceu suas próprias sereias? Alguém que encontrou sua Ítaca? Alguém que decidiu parar de viver no piloto automático? Porque em 2026 os monstros continuam existindo. Eles apenas mudaram de forma. Eles estão nos nossos bolsos, nas nossas distrações, nos nossos hábitos, nas nossas desculpas. E a batalha mais importante da sua vida continua acontecendo dentro da sua mente. Então, eu quero que você escreva nos comentários: eu encontrei minha Ítaca, porque esse comentário será um compromisso, não comigo, mas com a pessoa que você deseja se tornar. E se você gosta de conteúdos sobre comportamento, dinheiro, disciplina e as grandes ideias que moldaram a humanidade, inscreva-se no canal, porque toda semana nós exploramos conhecimentos capazes de transformar a maneira como você enxerga a vida. E lembre-se, Odisseu não venceu porque era o homem mais forte. Ele venceu porque nunca esqueceu para onde estava indo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.